Raul Seixas disse: vou ficar com certeza, maluco, beleza. E de fato ficou, não só eternizado em suas músicas, nem só nos nossos corações, mas presente até os dias de hoje em quase todo show de rock, graças aos gritos da plateia com o famoso bordão "Toca Raul", em um tom tão irônico quanto verdadeiro, um tom que lembra bastante a obra do homem que foi provavelmente o maior nome do rock nacional. Eles eram quase marginais, assim, por fazer rock, rock. E naquela época não existia, não podia ter rock, era uma coisa, era bossa nova, era a guerra da bossa nova contra o rock and roll. Rock and roll é, como a gente chama lá, graxeira. Sabe o que é graxeira? Não. É uma flor que não cheira. Parece uma rosa. Então era empregadinha doméstica. Eu dançava com as empregadas domésticas. Minha mãe ficava louca, né? Porque as empregadas chegavam em casa. Você dançou com a Lúcia? Eu dancei. Raul Seixas é um paradoxo por si só, simples e complexo, raso, largo, profundo, tão místico quanto realista, tão louco quanto lúcido. Então, vamos entender tudo isso com 8 frases que vão explodir a sua vida e mudar a sua cabeça. Ou ao contrário, ou os dois, ou... Bom, vocês entenderam. 1. 2 problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Aqui temos a mescla entre os 2 tipos de problemas que nos afligem, os problemas existenciais perante a imensidão do desconhecido e os problemas do dia a dia, reais, palpáveis. Tudo isso se mistura, os boletos que vão vencer e o peso de lidar com uma vida sobre a qual sequer sabemos o real significado. Mas essa música toda tem um tom forte de ironia e crítica aos artistas e imprensa da época. Ele diz: eu passo a vista no jornal. Um piloto roubou um MiG, gelo em Marte, diz a Viking, mas no entanto não há galinha em meu quintal. É um choque de realidade contra toda essa problematização existencialista. Problematização essa que o próprio Raul Seixas mexeu e remexeu, mas tenhamos prioridades. Quem não tem nem o que comer, não tem tempo para ficar divagando sobre esse tipo de coisa. Primeiro o mais importante. Então, se é para reclamar, Raul Seixas mostra que sabe fazer isso melhor do que ninguém e que vai pôr ordem na casa. 2. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Essa frase bota em questão o altruísmo, ou seja, o ato de fazer o bem a alguém sem esperar nada em troca. Será que existem atos altruístas de verdade? Em tese, sempre que fazemos o bem ao próximo, consequentemente nos sentimos bens também. Logo, essa seria a nossa recompensa. Raul Seixas parece concordar com isso, e aqui ele nos diz de forma irônica que ajuda os outros não pelo seu altruísmo, mas sim pelo seu mais puro egoísmo. É curioso que altruísmo é considerado o oposto de egoísmo, mas parece que na prática isso não funciona tão bem. Aparentemente, qualquer ato que vise o bem do próximo nos traz paz de espírito, ou algo do tipo. Logo, visa o nosso bem também. Mas isso é sem dúvida dos males o menor. Se somos tão egoístas a ponto de ajudarmos os outros para nos sentirmos bem, todo mundo sai ganhando. 3. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Existe uma linha tênue entre a coragem e a burrice. Enquanto ser corajoso é admirável, ser burro não é nem um pouco. E por mais glorioso que pareça, tirar onda de herói está bem mais pro lado da burrice do que da coragem. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora, a gente pode achar que o certo é estufar o peito e bater de frente, mas isso nem sempre é verdade. O melhor é analisar a situação e principalmente ser esperto. Por exemplo, se alguém que é 3 vezes o seu tamanho resolve que vai te dar uma surra e você sabe que não tem a menor chance nessa briga, o certo seria ficar ali e encarar por puro heroísmo ou aproveitar que você corre muito mais rápido e fugir. Cada um luta com as armas que tem. Seja esperto, não banque o herói. 4. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Muita gente passa a vida inteira tentando aprender a viver nos livros, procurando respostas em gurus místicos e doutrinas misteriosas. Mas nada substitui a vida real, nada substitui as nossas próprias experiências. Quando o Raul fala que você deve escrever o seu livro, ele não se refere a sentar e redigir um texto. Ele se refere a trilhar o seu destino, caminhar, tropeçar, cair e levantar quanto for necessário. Enfim, viver a sua vida. E claro que podemos agregar muito conhecimento pelas experiências dos outros, por livros, vídeos, etc. Eu sou um dos maiores defensores disso. Sempre que possível reitero a importância da leitura, do conhecimento, da cultura, mas nunca sem acrescentar a importância da prática e da vivência no mundo real. Temos que entender que esses grandes gurus, supostamente seres iluminados, são humanos como todos nós, têm problemas da mesma forma e não possuem resposta para tudo, ainda que alguns finjam que sim. E isso não significa que não existem pessoas realmente sábias que têm muito conhecimento a ensinar, mas quando a vida é sua, a decisão no final é você quem deve tomar.
5. Que o mel é doce é coisa que eu me nego a afirmar, mas que parece doce eu afirmo plenamente. Os nossos sentidos podem nos enganar, seja a visão, o tato, o paladar, qualquer um. Quando colocamos um remo na água, por exemplo, parece que ele entorta, mas quando tiramos da água ele está reto, exatamente como quando entrou. Mas e aí, o que aconteceu? O remo entortou ou não? Na verdade, ele parece entortar devido ao fenômeno físico que chamamos de refração, que acontece quando uma onda de luz passa de um meio para o outro, nesse caso, do ar para a água, fazendo a sua velocidade mudar e causando consequentemente um desvio na sua direção. A explicação científica não importa tanto aqui. O que importa é notar que o que vemos com os nossos próprios olhos é uma ilusão. Quem garante que o que sentimos com as nossas papilas gustativas também não pode ser? Se alguém for hipnotizado e induzido a imaginar que o mel é salgado como a água do mar, essa pessoa vai sentir o mel salgado. Da mesma forma que vemos pessoas em transe hipnótico comendo cebolas como se fossem maçãs. Pode parecer um questionamento bobo, mas lembrem que muito do que hoje é óbvio, antigamente era um mistério. Vemos todos os dias o Sol dar a volta na Terra, mas graças a tecnologias avançadas sabemos que na verdade é a Terra que dá a volta no Sol. Então como podemos afirmar com toda certeza que algo é ou não doce? Raul nos mostra do seu jeito irônico o valor que existe no questionamento de tudo, até das coisas que nos parecem mais fundamentais. 6. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Talvez quando se pense em Raul Seixas essa frase já seja até clichê, mas não poderia ficar de fora. Metamorfose significa mudança, é a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. Além de descrever a constante mudança de pensamento, constante mudança de musicalidade do próprio Raul, essa frase define perfeitamente a cabeça de alguém em constante evolução e aprendizado. Muitas pessoas veem a mudança como algo negativo. Quando reencontram alguém depois de um certo tempo, ficam decepcionadas. Dizem que a pessoa não é mais a mesma, que mudou demais. Eu vejo pelo lado oposto. Toda vez que me dizem que eu mudei, eu encaro isso como o maior dos elogios. A gente não pode ficar estagnado no tempo, nos pensamentos, na imagem que os outros têm de nós, ou até na imagem que nós criamos de nós mesmos. Não temos como evoluir sem mudar, sem ser uma metamorfose ambulante, sem deixar aquela velha opinião formada sobre tudo para trás e assim poder criar novas ideias, novos pensamentos, novas opiniões, que com o tempo serão substituídas ou aperfeiçoadas. A evolução não pode parar. 7. Quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Às vezes prometemos tantas coisas aos outros que esquecemos de nós mesmos. Isso se potencializa quando estamos apaixonados. Todo o amor que juramos a alguém durante a cegueira da paixão pode acabar nos apunhalando mais tarde. Não devemos prometer o que não podemos cumprir. Não devemos prometer mais fidelidade a alguém do que a fidelidade que temos a nós mesmos. Trair as nossas próprias convicções e princípios em nome de um relacionamento é, cedo ou tarde, a garantia do fracasso. 8. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Essa frase basicamente define a vida e obra de Raul Seixas. Por mais que a gente saiba que aquele caminho do sujeito normal, escola, faculdade, trabalho, casar, ter filho e morrer sem nunca ter de fato vivido a vida é um dos grandes motivos de infelicidade dos nossos tempos, as pessoas insistem em perseguir essa loucura. Para Raul, ser louco é ser livre, é fazer as próprias escolhas. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que as pessoas não devem estudar ou trabalhar. Raul Seixas estudou e trabalhou muito para chegar onde chegou, mas do seu jeito, e consciente das suas escolhas. Como ele mesmo diz em Maluco Beleza, esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. O caminho do louco é ele quem faz, não existe uma trilha certa, basta seguir em frente. E ele completa esse pensamento quando diz, o sonho do careta é a realidade do maluco. Ou seja, tudo aquilo que o sujeito normal quer fazer mas não tem coragem faz parte do cotidiano, do dia a dia dos malucos, das pessoas livres. E para quem acha que já é tarde demais para trilhar um novo caminho e seguir os seus sonhos, vale lembrar de uma das frases mais icônicas de Raul Seixas. Não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.